Muito se falou depois da eleição de Bolsonaro que o antipetismo elegeu Bolsonaro. E a grande mídia teve parte na construção desse antipetismo ou não? Sem dúvida nenhuma, claro que teve. Assim como eu acho que a grande mídia, toda a mídia, fez um trabalho que parecia ser muito bom, mas que eu acho que é um pouco deletério, de dizer todo político é corrupto. Sim, tudo que é política, fechem o Congresso. Sim. Esse talvez seja o maior pecado dos jornalistas e dos veículos de comunicação. E não foram só os veículos de comunicação, como o Ricardo disse muito bem. E muitos colunistas que não são submetidos à pressão do dono do jornal fizeram isso também. Então, é claro que sim. O que eu digo é que os meios de comunicação não podem ser responsabilizados pelo que o país faz. O país faz certo e errado, mas é ele que faz, é a sociedade que faz. E depois ela se corrige, como eu acho que vai se corrigir brevemente. Eu acho também. Mas é porque existe um discurso muito em voga na grande imprensa. Eu falar com ele sobre isso. A questão que o Carlos ressalta é muito importante, porque nós repetimos e repetimos que o Jornal Nacional faz a cabeça das pessoas, o que existe é o que passou no Jornal Nacional, o que não existe não passou. Muito bem, mas vamos relativizar isso. Porque, de fato, as pessoas, elas não são um soldadinho de chumbo que atende à demanda dos meios de comunicação, do Jornal Nacional, da Folha ou do Estadão, seja lá o que for. As pessoas, elas têm uma vida, há uma sociedade complexa, com instituições complexas. E com WhatsApp agora. Né? E com todas essas novas mídias. O problema é que existe, não é? Essas instituições reconhecidas, importantes, como são os meios de comunicação, geralmente elas repercutem o quê? O pensamento hegemônico, que circulam em outras instituições fundamentais, como a família, a igreja, a escola, não é? Então elas os sindicatos, a mídia não está falando sozinha, ela está reverberando com lugar primordial, de excelência, claro, o que essas outras instituições também estão trabalhando, com todas as suas contradições. Porque dentro dessas instituições também há contradição. O que eu quero ressaltar apenas, para que a gente possa entender por que os meios de comunicação não têm uma responsabilidade direta, mas têm responsabilidade social e política. Claro. Porque esses discursos do contra o político, vamos acabar com o político, circulou, é o senso comum circulando numa instituição que não pode trabalhar com o senso comum, que é o jornalismo. Se você for trabalhar isso na ficção, tudo bem, mas no jornalismo você não pode trabalhar com senso comum. Claro. Não é? Porque a base é o quê? Vamos buscar a informação. Mas tem muita coisa. Por exemplo, eu queria trazer de volta aqui ao nosso cenário a questão da Rede Globo. Sim. Eu assisto todo dia o Jornal Nacional, eu quando posso assisto o Globo News, porque eu sou interessado na notícia, sem preconceito. Aí fico olhando e falo, velha Rede Globo. Rede Globo. Mas você consegue fazer essa leitura? Não, mas independente disso, eu queria ver o que está por dentro da Globo. Sim. Tá? Sim. Aí, de repente, de 3, 4 dias para cá, ela dá um noticiário, assim, espetacular do ponto de vista jornalístico sobre o caso do Fernando Santa Cruz, o desaparecido, que é pai do Felipe Santa Cruz, que é presidente da OAB. Por conta de mais uma coisa que o Bolsonaro falou. Aí, de repente, a Globo, com esse material, me fez pensar assim, tem coisa no ar além dos aviões de carreira para a Globo fazer isso. Porque ela é um poderio de comunicação impressionante, não é só Globo, Jornal, né? E de repente ela mudou ali a mesma resposta que o Jornal Nacional deu no caso da Miriam Leitão, foi também uma coisa que espantou, que não é usual. Agora, o que será que está por trás dessa coisa dentro da Globo? Que eu digo, a Globo está mudando de postura? Se está, por quê? Mas a Globo passou a dar um tratamento diferenciado à ditadura depois que fez o meia-culpa, inclusive, né? E o que a gente tem discutido aqui... Qual ditadura?
A de 1964. E ela fez esse meia-culpa. A gente tem discutido aqui em que ponto que a Globo, lá no futuro, vai fazer um meia-culpa por ter participado da construção de Bolsonaro. Pois é, mas eu não sei se talvez ela leve 50 anos. Então, o Cláudio acha que ainda não fez parte dessa ela construção. pode ter contribuído, mas ela não é a culpada. Inclusive a entrevista do Bolsonaro ao Jornal Nacional, foi dura. Ninguém pode dizer que era uma entrevista a favor do Bolsonaro. Ninguém que tenha um mínimo de bom senso dirá isso. Mas os debates durante a eleição não foram feitos, mesmo depois de Bolsonaro ter dito que... Mas por que não fizeram os debates mesmo sem a presença de Bolsonaro? Eles não fizeram. Eu acho que nós temos que voltar para o foco. A questão central que nós temos que discutir aqui é sobre a liberdade de expressão, é sobre o direito de reservar, revelar a fonte, é sobre o papel do jornalismo. Sim. E a questão principal que, no meu ponto de vista, hoje foi aqui falada pelo Carlos, que é: nós precisamos, enquanto cidadãos interessados no bem-estar do nosso país, voltar a pautar os grandes temas nacionais, tá certo? Que é o seguinte: o que vai acontecer com a Previdência agora? O que vai acontecer com as universidades federais que estão sendo privatizadas? Com o CNPq, com a pesquisa. Mas um grande tema nacional nesse momento é a discussão sobre o judiciário. E isso a Globo não está discutindo com as mensagens da Vaza Jato sendo reveladas. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para denunciar esse projeto Futurice, que é o Interrice. É o Interrice da Universidade Pública de Pesquisa no Brasil. E hoje com corte mais na pasta de educação, é colocar os imóveis das universidades públicas, os laboratórios, os prédios, os carros, o bem intelectual na Bolsa de Valores, para os fundos, tá certo? É isso que vai acontecer. Tá certo. Sim, é tristíssimo essa e nós temos que denunciar isso. Eu quero ver um jornalista, eu desafio um jornalista, uma pauta da grande imprensa, a ler o projeto Futurice, a destrinchar aquilo. Mas se não interessar o dono do jornal, não sai. Não sai. Então você está dizendo o que é o nosso problema. Não, estou dizendo que é a realidade. Essa negociação. Mas essa é uma negociação mesmo. Mas precisa pautar esses grandes temas. Mas é isso que a gente tem discutido. Se o jornalista quiser pautar e a imprensa não quiser dar, ela não vai dar. Mas precisa querer. Não, pera um pouquinho. Mas precisa eu chamo de imprensa o dono do jornal. O dono do jornal, com certeza. Mas pera um pouquinho. Os nossos jornalistas precisam querer. Porque aí esse debate volta para a redação. Não é assim. Eu sei que não é simples, não quer dizer que vai sair, mas tem que existir esse embate. Não é assim. Desculpe, as redações não funcionam nesse tom. Não sei se hoje mudou muito, mas as redações são diferentes. Entendeu? Quer dizer, o dono do jornal tem uma vontade, o jornalista está lá. No meu tempo de repórter... Então você está contradizendo o que você disse antes. Por quê? Que você disse que não, que o jornalismo, que as grandes mídias não têm essa influência que tem. Tudo bem do ponto de vista do cidadão, mas do ponto de vista da produção tem? Não, são coisas diferentes. Eu estou dizendo o seguinte: o jornalista numa redação não tem autonomia de fazer nada. Claro que não. Não tem. Então, não tem. Então não pode dizer que o jornalista faça isso. Não. Mas tem que pautar, tem que levar. Mesmo porque vemos o desemprego. Como é que a gente sabe se não está sendo pautado dentro do jornal? Carlos, dê sua opinião. Eu acho que culpar o jornalista aí é muito... Não estou culpando, não. Eu a acho relação entre jornalista e empresa jornalística é extremamente complexa. Há espaço para se conseguir fazer coisas que o dono do jornal não quer. Exato. Eu testemunhei isso, eu fiz também. isso. É claro que o dono do jornal tem a palavra final, ele é o dono do jornal, claro. Mas muitas vezes o dono do jornal não queria que determinado assunto fosse coberto, ele colocou uma série de obstáculos, pediu uma série de coisas, até que ele se convenceu de que antes assim do que eu colocar a credibilidade do jornal para ele, claro. Mas ele soube antes, que não tem a desobediência civil dentro do jornal. Claro que não. Vou dar um exemplo do tempo do Plano Cruzado. O principal anunciante da Folha de São Paulo era o Pão de Açúcar. A reportagem pegou o Pão de Açúcar remarcando preços ilegalmente e fotografou. E é evidente que o dono do jornal não gostaria de confrontar seu principal anunciante. Pediu para ver, pediu para ter certeza de que estava certo. Quando viu que tinha certeza que estava certo, falou, publiquem. O que aconteceu?
o Pão de Açúcar, dias depois, comprou um caderno inteiro da Folha de São Paulo para dizer que ele respeitava o Plano Cruzado, isso e aquilo. No final das contas, fazer jornalismo bom é bom para todo mundo, para a sociedade, para o jornalista e para o dono do jornal. Exatamente. Voltando ao debate sobre, inclusive, governo Bolsonaro nas emissoras de TV, porque a gente falou sobre Rede Globo, mas a gente sabe que Record e SBT, Paulo Henrique Amorim tinha sido afastado da Record para se posicionar contra o governo, e no SBT tem o caso da Raquel Sherazade também, que fez uma fala contrária a Bolsonaro e também, enfim, foi chamada a atenção. Então, a gente vê que é difícil levar pautas e mesmo essas pessoas que estão com a cara no ar, é difícil se posicionar dessa forma quando o Bolsonaro exerce um poder até mesmo, o governo Bolsonaro, não o presidente, mas até mesmo sobre os chefes, os donos das emissoras. Uma redação é uma coisa muito delicada, depende do dia, depende do editor. Como é que é uma negociação difícil, não é que não há. Sim. Tem negociação. Sempre teve negociação. Mas sempre com o dono do jornal presente. Eu não quero me iludir, entendendo que o jornalista pode. Pode até um certo ponto. Agora eu quero saber de vocês, especificamente sobre a Vaza Jato e a cobertura da grande imprensa. Por que vocês acham que a grande imprensa está dando mais atenção à perseguição de um hacker, à ilicitude desse material que foi obtido e não ao teor das mensagens, não ao teor das ilegalidades praticadas pelo judiciário? Está acontecendo isso? Eu confesso que não consigo visualizar. Eu acho ruim dizer a imprensa ou a grande imprensa, porque são diferentes. A Folha se associou ao Intercept. Sim. A Veja se associou ao Intercept. Então, a Folha e a Veja, pelo menos, estão dando bastante destaque ao conteúdo. Sim. Então, falar a grande imprensa, não existe isso. É uma abstração inexistente, porque no caso do governo Temer, por exemplo, você tinha a Folha atacando o governo Temer, o Estado defendendo o governo Temer. Então, com raras exceções, em geral, os grandes veículos de imprensa não são consensuais nos seus posicionamentos. Em relação à Vaza Jato é a mesma coisa. Eu acho que alguns veículos dão mais destaque, outros dão menos destaque. O Moro, o ministro Moro, é um grande herói da classe média brasileira. Mas que a Veja já desconstruiu, inclusive, né? Pois é, mas continua sendo. Sim, a popularidade dele é maior do que a do presidente Bolsonaro. Exato. Então todo mundo tem medo de mexer com quem é o homem mais popular do Brasil. Mesmo a imprensa tem medo de mexer com ele? Eu acho que de certa maneira sim. Isso é medo também. Talvez não seja medo a palavra. Tem cuidado, tem cautela. Eu acho que isso acho que nem passa nem pelo ser o mais popular, que eu acho que ele é mesmo. Eu acho que passa pelo que vai exatamente dizer. Entendeu? Como é que nós vamos trabalhar essa questão, Moro? Mas já ele está mais de um mês ele saindo. se desconstruiu. As pessoas que acreditavam nele, quando ele estava à frente, lá em Curitiba e tal, de repente ele se alia a um governo, as pessoas ele assume um cargo político. Se arrepiaram. E não é só isso, o que ele está fazendo no Vaza Jato, como disse o Rodrigo Maia hoje, ele está se apropriando de informações sigilosas e está usando essas informações sigilosas, inclusive, para construir seu capital político. Sim, o que é crime. O que todos esses fatos, para mim, denotam é a fragilidade do nosso poder judiciário. E é isso que me deixa mais preocupada. Porque, para uma democracia, o respeito e a credibilidade e a postura do Poder Judiciário é fundamental. Eu acho que nós temos assistido nos últimos anos a elementos muito visíveis, não é, da fragilidade do nosso Poder Judiciário no que diz respeito a ter esse papel de estar na balança em defesa da democracia e dos três poderes. Porque à medida em que, como diz o Rodrigo Maia, que um agente público vazou por seus próprios interesses ou pela forma como achava correto proceder, informações para a sociedade e igualou esse vazamento à atitude do hacker, e esse ente é um ente do judiciário que é tão
cultuado pelo senso comum de uma sociedade que quer fazer justiça com as próprias mãos, ou pelo menos de uma parte da sociedade que quer fazer justiças pelas próprias mãos. Essa mesma sociedade que acha que bandido morto é bandido bom. Mas desculpa voltar para a questão da Rede Globo, nessa fala mesmo. Quando saíram aqueles grampos ilegais, inclusive divulgados pelo agente público Sérgio Moro, a imprensa toda deu grande relevância a tudo isso. E essas mensagens não aparecem. É esse o ponto. Essas mensagens não aparecem na grande mídia. Isso. Não aparecem na Rede Globo. Quais mensagens você A diz? mensagem que Sérgio Moro participou, por exemplo, opinando no processo do ex-presidente Lula. Isso não aparece na grande mídia. É esse o ponto. Isso é verdade. De novo, na grande mídia onde? Na Folha apareceu com grande televisão. destaque. Na Folha, na televisão. Nenhum canal deu. Na televisão. Bandeirantes deu alguma coisa, para não ser injusta. Record, SBT e Rede Globo até hoje não deram uma mensagem que envolva o nome de Sérgio Moro. Quando surgiu Dilma e Lula falando em grampos ilegais, isso foi noticiado enormemente. Bom, vamos pensar o que é um trabalho de investigação ou o papel de uma reportagem, de uma grande reportagem, né? Então, como é que eu vou entender o processo que está acontecendo agora com a Vaza Jato, porque a população quer entender, bom, mas por que esses ditos são tão importantes e relevantes? Você tem que explicar, a reportagem tem que explicar qual é o papel do judiciário, qual é o papel de um juiz, a diferença de um papel de um promotor, não é? E comparar com outros discursos semelhantes ou que aconteceram numa história recente e a importância disso. Então, por exemplo, comparar a Vaza Jato, a diferença da Vaza Jato, com o que foi vazado dos discursos do presidente Lula e da presidente Dilma há anos passados, tá certo? Mas eu queria a isso que se referiu o Rodrigo Maia, foi essa a minha leitura. Também, eu acho, foi a minha também. Ele foi muito elegante, mas eu entendi isso. E foi eu que eu entendi também, por isso a crítica. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.